Olá, me chamo Nara Liane, sou artesã, artista plástica e professora de pintura em tecido. Queria falar para vocês que a pintura, ela me trouxe vários benefícios, né? Primeiramente, o empoderamento, né? De me sentir que sou capaz, né? De desenvolver uma atividade que, além de me trazer prazer, né? Pessoal, me ajudou no setor profissional, né? À medida que eu fui desenvolvendo o meu trabalho, né? Descobri essa habilidade e as pessoas foram gostando do meu trabalho. O próprio trabalho foi se divulgando, porque até no início eu não acreditava muito no meu trabalho. E a partir daí fui ganhando o reconhecimento das pessoas e isso foi me empoderando. E eu quero mostrar para vocês, né, com esse trabalho e essa história bem resumida, que você também é capaz de desenvolver e se redescobrir, ou descobrir um talento, ou desenvolver, né, uma habilidade que você possa também se reconstruir, né, se reconhecer capaz de fazer algo que lhe traga vários benefícios, assim como a pintura trouxe para mim. Espero que com essa aula você redescubra um potencial que você ainda não sabe que tem, né? Ou uma habilidade, ou desperta o interesse em aprender. É uma técnica fácil, até para quem nunca pintou, é um método simples, bem prático. E espero que com isso você adquira essa capacidade, né, para pintar, e nessa capacidade você utilize, né, como um benefício para melhorar sua autoestima, se empoderar. Nessa primeira etapa, vamos transcrever o risco para a camiseta. Para esta aula, eu irei utilizar a tábua para fixar a camiseta, com a cola permanente e uma escovinha para espalhar a cola. Uma camiseta 100% algodão, o risco, carbono e a caneta para transferir o desenho. A caneta para contorno da Acrylex, que é a Acryl Pen. 2 pincéis da Condor, referência 454, número 16, mas pode ser o número 14, e o número 10 ou 12. Para colorir, eu utilizei as tintas da Fashion Color nas cores amarelo ouro, laranja, turquesa e azul celeste. As cores neons, eu utilizei o tipo das cores fluorescentes também da Acrylex, nas cores maravilha, vermelho, laranja, amarelo ouro e amarelo limão. As tintas de tecido comuns, verde bebê, preto, branco, azul turquesa, verde country e turquesa. Outros materiais: diluente, cola lantejoula, chatons ou meia pérolas, um borrifador com água, pinça ou aplicador para as meias pérolas, sal grosso para efeito. Também utilizei fita para fraldas, adesiva para fraldas, para fixar e moldar a camiseta à tábua. Um tanquinho com água. Para godê, eu utilizei uma caixa de ovos plástica, ou pode ser qualquer outro depósito que você possa separar as tintas para fazer aplicações. Então, primeiramente eu vou preparar a tábua, pode ser uma tábua de MDF ou Eucatex. Essa aqui eu utilizei mesmo um papelão. Colei uma cartolina, pode ser uma cartolina, ou você pode revestir com tecido, né? E colocar a camiseta diretamente na tábua. Mas, como eu usei o papelão, um papel, cartolina, eu vou utilizar a cola permanente, onde eu vou aderir o tecido à tábua, para que a malha da camiseta não deslize e vá manchar o seu trabalho. Então, eu utilizo um pouco da cola, faço uns pontos e espalho, né? Espalho em toda a tábua. Vou esperar alguns minutinhos, mais ou menos 5 a 10 minutos. Ela vai ficar só aquele grudinho, né? Para que a camiseta adira à tábua. E vou preparar a peça
para começar a transferência do risco. Então, eu pego aqui a peça, no caso a camiseta, eu vou dobrar ao meio, porque eu tenho que centralizar. Vou posicionar o risco também ao meio. Como eu já tinha elaborado um desenho mesmo na largura da camiseta, então já sei mais ou menos onde fica o meio. Você vai centralizar o meio do desenho com o meio da camiseta, não ficar torto. Pode utilizar fita adesiva para fixar melhor e o desenho não sair do local. Então ela vai ficar bem centralizada. Vou prender aqui com as fitas e vou utilizar o carbono, que pode ser carbono para tecido, ou esse carbono aqui eu estou utilizando aquele carbono de impressora. Vai posicionar abaixo do risco, posiciona bem dos dois lados. Caso o carbono seja pequeno, você coloca outra parte embaixo e com a caneta esferográfica vai transferir o risco para a camiseta, seguindo todo o desenho. Se achar que esqueceu algum detalhe, vira, olha, aqui já temos o risco transferido na camiseta. Você vê que a camiseta está toda preparadinha, com fita adesiva, né, para não correr o risco de causar algum acidente, né, sua camiseta soltar e borrar com tinta, molhar e estragar sua peça. Em uma segunda etapa, iremos fazer o contorno com a caneta Acryl Pen. Eu trouxe aqui uma etapa já adiantada, onde eu fiz o contorno com a caneta Acryl Pen. Então, como são lados iguais, adiantei, né, para acelerar o processo, e vou só repetir o que eu fiz, né, nesse lado da asa. Vou demonstrar um pouco aqui como você vai utilizar essa caneta, né, a posição que eu uso a caneta, né. Então, se eu quero um traço mais firme, eu vou sempre contornar ela com a posição vertical, onde eu vou ter um traço mais firme, uniforme. Se eu quiser traços finos, mais leves, onde vai ter momentos que eu posso rabiscar, eu coloco a ponta sobre o tecido, risco e arrasto, puxando, né, para formar risco mais finos e leves no final. De repente, quando for desenhar cílios, se eu quero um sombreado ou um traço mais largo, eu inclino um pouco a caneta e trabalho traços mais largos. Da mesma forma, se eu quiser deixar ele no final mais leve, pressiono, arrasto e vou puxando. Então, existem essas três opções de se trabalhar esta caneta. Outra utilidade que a gente está utilizando nessa pintura com essa caneta para fazer um sombreado, eu umedeço o pincel. Costumo usar esse de cerdas naturais da Condor. Vai estar descrito, as referências estarão descritas, né? Então, umedeço, tiro um pouco o excesso dessa água e vou fazer sombreados. Pode ser batidinhas. Então, esses efeitos, com a prática do desenho e você vai ter a liberdade de desenvolver um desenho artístico da forma que você desejar. Com a prática, você vai descobrindo as utilidades dessa caneta. Então, vamos lá? Então, essas partes mais retas, você pode utilizar até uma régua, onde tiver um desenho reto, até uma régua para poder ter o traço mais firme, mais delineado. Eu fiz esse desenho porque no final, a camiseta, ela vai ter um corte de um decote. Então, eu fiz essa asa no formato de um decote, que depois vai ser recortado quando finalizar a pintura. Então, venho com a caneta, né? Posso começar por onde você desejar. E com a caneta na vertical, vai começar todo o contorno. Então, é tudo muito simples e prático para quem não tem habilidade com o pincel, né? O filete, o line, de ter aquele contorno firme e fino. Quem nunca pintou,
Então, essa é uma técnica muito fácil para quem quer começar e quem já sabe ter mais uma opção, mais uma técnica de se trabalhar camisetas. E é uma técnica muito versátil. Você pode utilizar camisetas, bolsas, decorar um tênis. Tem uma variedade de materiais que você pode utilizar essa técnica do aquarelado em tecido. Então, aqui eu faço todo o contorno, como eu fiz aqui neste lado, né? Eu vou depois, da forma que você fizer de um lado, vai ter que repetir. Então, essa é a minha sugestão, mas você pode desenvolver da forma que desejar. Com a própria caneta, eu vou preenchendo todos os espaços. Se passar um pouquinho, não tem problema, você pode enlarguecer para cobrir o borrado. E pode observar que aqui tem uma manchinha, né? Então, essa manchinha é o que eu expliquei. Utilizo o pincel, cerdas naturais, e vou fazendo um esfumaçado, né? Vou trazendo, unindo a parte que tá preta com a branca. Então, eu vou esfumaçando. Da mesma forma, essa sombra que sai aqui do meio, né? Com o pincel na vertical, você vai jogando. Quanto mais úmido, ele vai trazer mais a tinta mais carregada, mas também corre o risco de manchar. Então, sempre um paninho do lado, tira o excesso da tinta e faz um esfumado de dentro para fora da asa. Você aperta o pincel e arrasta levantando. Fosse assim um voo de um aviãozinho decolando. Então, essa parte do corpo da borboleta, né? Eu já tinha dado início. Só fazer um rabiscado. Que depois, na próxima etapa, virá o preenchimento das cores. Da mesma forma, na parte inferior, que eu não tinha terminado, para demonstrar. Mas fica a critério de cada um sombrear, pontilhar, da forma que quiser. Que tem toda a liberdade de trabalhar essa parte artística, né? Tornar cada peça original, né? Não é obrigatório cada peça ficar igual. E aqui você coloca a sua característica de pintura, não precisa ser necessariamente a forma que eu estou ensinando, porque cada um, quando aprende uma técnica, a peça nunca vai ficar igual, porque cada um desenvolve sua característica, você está colocando sua personalidade no seu trabalho. Então, aqui você pode jogar pontinhos, desde que depois repita a mesma etapa no outro lado. Nesta terceira etapa, iremos preencher todo o colorido, fazer a sombra e luz. Então, antes eu vou só dar umas dicas, né, de preparar, de cuidados, né, porque vou utilizar tintas muito fluidas e é muito fácil acontecer acidente de você, nessa etapa, já quase na reta final, colocar o trabalho todo a perder. Então, você pode ter um plástico, colocar um plástico aqui, pelo menos para quando for preparar as tintas, para evitar acidentes, ou então a parte, né, separa um pouco, deixa um pouco distante o trabalho e vai preparar as tintas aqui. Eu tô utilizando, você pode utilizar um godê, pode utilizar, isso aqui é uma caixinha de ovos, né, plástica, observe se não tem nenhum furo para causar algum acidente de vazar tinta. Pode ser até uma forminha de gelo, né, que utilize mais para gelo, para trabalhar essas tintas. Tô trabalhando as tintas Fashion Color. Elas antes eram as Aquarela Silk, que agora a Acrylex lançou a Fashion Color.
Nessa coleção Fashion Color tem diversas cores. As que eu vou usar são essas. Um cuidado, né, que eu percebi que causei um acidente na primeira vez, que fui abrir essa tinta. Ela vem lacrada, claro. Então, eu utilizei um alfinete e furei. Eu não passei o estilete, né, cortando. Eu apenas furei com um alfinete. Agita antes de usar. Vou distribuir logo as cores. Aqui vai ter um plástico para não borrar minha caneta, ou então minha camiseta, ou então você prepara a parte, como eu já falei. Então, vou distribuir aqui. Só em abrir já respinga, já corre o risco de você soltar a tinta na peça. Então, na descrição do projeto teórico, eu coloquei todas as cores, os tipos, que eu vou usar essas da Fashion Color. Vou usar outro tipo de tecido de tinta para tecido da coleção fluorescente. E vou utilizar também algumas tintas para tecido da forma mais comum, né, que vocês costumam ver. Então, todas elas eu diluo um pouco. Mas você, em algum momento, você pode até utilizar pelo menos essas fluorescente, nem precisa diluir tanto. E outra coisa, esse lápis, né, quando você contorna, quando você vir com essas tintas, elas são mais fluidas, ela não vai cobrir os contornos. Já, se você for usar um branco e essas outras tintas, você vai precisar diluir um pouco para não cobrir o contorno. Ou se cobrir, não tem problema, no final, quando tudo secar, você reforça novamente com o lápis. Então, vamos lá. Nesta quarta etapa, iremos fazer os efeitos externos com duas dicas, a seco e molhado. Dessa metade para as pontas, eu vou pintar toda a base. Olha, um pincel com a referência maior, com a numeração maior, como o trabalho é mais rápido. Então, sempre observando como você fez do outro lado. Eu vou preencher aqui ainda com turquesa. E vai trazendo para mesclar aqui, juntando com o verde bebê. Fazer a junção das duas cores, para ficar esse mesclando. Se achar que o preto ficou um pouco opaco, no final, quando secar tudo, você pode reforçar. Então, eu venho agora com a cor turquesa, mas da Fashion Color, né, que eu já tinha colocado aqui. E vou dar início às sombras. Vou começar a sombrear. Eu fiz agora uma base, agora eu vou sombrear. Então, com um pincel menor, coloco aqui pego a turquesa da Fashion Color, porque o turquesa da tinta em tecido comum, ele é azul. O turquesa é um pouco esverdeado. E vou trazer aqui da base da asa, puxando do meio para fora. Olha, eu vou fazer uma sombra, um degradê aqui de tom sobre tom. Feito isso, eu vou só acentuar com o verde country da tinta em tecido. Eu não vou diluir, vou só dar uma reforçada, que acenda um pouco o turquesa da Fashion Color. Se quiser mais verde, pode utilizar um verde pântano. Mas eu preferi só sombrear e acentuar a sombra. Agora, eu vou sombrear e acentuando ao mesmo tempo o azul.
Tô usando o azul de cobalto. O azul cobalto, e vou fazendo a mesma coisa, só que aqui eu fiz do centro para fora. E aqui eu já vou fazer de fora para o centro. Bem melhor. Aqui não tá deslizando bem, aí eu umedeço com o diluente, que dá esse efeito mais suave. Você pode esperar secar um pouco e acentuar. Então, nessas bolinhas aqui eu fiz uma sombrinha em movimentos circulares com o azul turquesa e o turquesa da Fashion Color. E vou iluminar. Sim, antes de iluminar, faltou um detalhe. Eu vou utilizar aqui o Maravilha, né, que é o pink da tinta fluorescente, só para dar um efeito aqui mais um pouco lilás pro rosa. Pode diluir um pouco para ajudar a deslizar melhor e homogeneizar essas cores mais neons em destaque. Pode vir depois de seco. Agora sim vou iluminar, né? Eu vou iluminar apenas, umedeço no diluente, como eu quero o branco limpinho, eu vou colocar o diluente aqui na parte. Você pode utilizar pratinhos de isopor, aquelas caixas de leite para fazer essas paletas, né? Não necessariamente esses godês, você pode utilizar o material que você tiver em sua casa, um pratinho plástico. Aí eu venho aqui, ó, com o branco, vou iluminando só essa parte mais central. Não vou cobrir todo o verde bebê, que eu quero ver todas as cores. Eu quero ver a minha base, eu quero ver minha sombra, quero ver todo esse degradê de cores. Com a ponta do cabo do pincel, vou formando aqui bolinhas, né, pontinhos brancos. Tô fazendo rápido, mas você pode caprichar. No final, quando a peça estiver já toda pintada e seca, vou ensinar mais um segredinho, como deixar a sua peça mais personalizada. E então, ainda com branco, vou esfumando aqui, esfumaçando aqui uma luz seca também, né, em cada detalhezinho aqui da borda. Então, repete toda essa borda e essa etapa já está finalizada. Agora vamos começar na asa inferior. E agora eu vou usar para a base o amarelo da Fashion Color, esse mais fluido. Então eu coloco a tinta, ou o pincel na tinta, aperto aqui para tirar um pouco de excesso. Se você não tiver uma caixinha de ovos dessa, você pode fazer isso numa bandejinha de isopor, um pratinho, e vou fazendo o mesmo movimento de antes. Só que eu não vou pintar toda a base, eu vou querer uma parte aqui mais em branco, como eu deixei desse lado. Então, eu pinto essa base com esse amarelo ouro sobrou aqui um pouquinho, agora eu vou ter que do centro para fora, de fora para dentro, aqui na borda da asa. Como ela é bem fluida, pode passar por cima do preto, que ela vai secando e deixando o preto em destaque. Então, para a base, eu utilizo sempre um pincel maior. E agora eu venho com a sombra. Retorno aquele outro pincel menor, que detalha mais, e venho com a tinta da Fashion Color laranja. E faço a mesma coisa que eu fiz na faixa interior. Também pintei o corpinho com esse mesmo laranja. Pode passar por cima do preto, que não tem problema. E vou suavizar aqui. Aperto, arrasto e vou tirando o pincel do tecido. Quem não tiver essa habilidade, treine antes. É uma técnica fácil, né? Que você não vai utilizar pincel fino, quem não tem habilidade de usar o contorno para contornar a mão. E o lápis é muito prático, além de ser fácil, qualquer pessoa que nunca pintou, nunca fez um contorno com pincel fininho, consegue fazer esse desenho. E é prático e rápido.
Então, se vai utilizar o pincel só para fazer base, sombra, é bom pegar um paninho à parte e treinar esses movimentos antes. É muito importante para você já não começar com logo de primeira e não gostar do efeito. Da mesma forma, né, eu venho de dentro para fora, só que nesse pontinho aqui eu não pinto todo, só uma manchinha. O pincel sujinho já vem só. Tiro o excesso aqui e vou pintando, puxando de fora para dentro. Essa asa está quase concluída. Agora eu vou iluminar com o amarelo limão fluorescente. Ele pode vir com ele puro, mas eu prefiro ou você umedecer aqui com duas formas, ou umedecer com a base com o diluente, ou você já utilizar a tinta aqui e diluir a tinta. Pode ser com diluente. Quem não tiver diluente, só encosta o pincel na água e traz na tinta e mistura. Não precisa ficar tão fluido, só para dar, permitir esse movimento de deslizar bem no tecido a tinta, o pincel na tinta do tecido. Então, você deixa ver o amarelo ouro da sombra e ilumina nessa parte mais de fora com o amarelo limão fluorescente. Vai estar tudo descrito, os tipos de tinta no material teórico. Da mesma forma aqui, de fora para dentro. Sempre olhando pra asa para ficar igual. Então, aqui você pode usar a criatividade com liberdade, pintar da forma que vocês quiserem, com batidinha ou arrastando, da forma que você tiver mais habilidade. Não tem uma regra a seguir. A gente ensina a técnica e vocês desenvolvem do seu jeito, com sua característica de pintar. Agora, se quiser, pode deixar só assim, ou então você diluir o branco, vou diluir e fazer só limpar bem o pincel, que aqui não tá muito limpinho. E só dar uma luz aqui, uma luz seca, não invadindo muito o amarelo limão, para deixar ele bem em destaque. E está finalizada a pintura da borboleta. Depois eu concluo só com limpo o pincel. Sempre que for mudar de cor, é bom dar uma limpadinha no pincel. Lá vai. Fiz com o azul. Tiro o excesso. Sempre for sombrear essas partes mais menorzinha, com o pincel só sujinho, fazendo um leve esfumado em círculos. Limpo para fazer a luz seca com o branco. Pego só uma pontinha de branco, tiro o excesso, bem aqui no centro, em círculo, faço um pontinho de luz iluminada aqui. Concluo aqui com as bolinhas. Esse lado eu já modifiquei, agora eu vou ter que deixar igual. Faço aqui um ponto de luz no centro do corpinho, para dar impressão de 3D, né? Outro detalhe que eu já ia esquecendo foi o vermelho fluorescente, para dar esse ponto aqui de luz mais neon.
só aqui nesse detalhezinho da pontinha. Pra dar um destaque. Também posso vir aqui bem na base. Tô até usando ela pura. Essa fluorescente, ela não cobre o contorno preto. Mas se preferir, pode diluir um pouco. E está concluída essa fase. Após a etapa do preenchimento do colorido, né, já tá seco, eu vou para a seguinte etapa, é a dos efeitos nas bordas externas. Eu escolhi, no momento, essa técnica do chuviscado a seco, porque existem outras técnicas com tecido molhado. Depois eu vou mostrar o efeito de como fica o tecido molhado e outras variações. Então, eu já adiantei aqui esse lado. Na parte superior eu utilizei o azul celeste, o turquesa da Fashion Color, né, que elas são bem fluidas, que já dá para fazer esse chuviscadinho. E na asa inferior eu utilizei as cores que eu utilizei nela, né, o amarelo ouro, o laranja, um pouco do amarelo limão, da fluorescente, que eu tive que diluir um pouco na água. E o preto, eu diluí um pouco com água, mas também tem a cor preta da Fashion Color. Inclusive, ela tem 20 cores. Variação de 20 cores para você utilizar nesse tipo de pintura. Além da técnica tie-dye, você pode utilizar trabalhando esses riscos, né, esses desenhos mais artísticos. A mão livre e da forma que você desejar. Então, para esse efeito, eu vou utilizar um chuviscado, né, com um pincel da Condor, da referência 454, numeração 16, mas pode ser a 14. Você pode fazer esse chuviscado colocando também numa escova, né, uma escovinha velha de dente e soltando assim, chuviscando assim, né, nessa forma, ou molhando o pincel e dando batidinhas com esse pincel, né, embebida a tinta. Ou também outra forma que eu não trouxe com a peneira. Tem pessoas que fazem com a peneirinha, chuviscando com a peneirinha. Mas o efeito vocês que escolhem, que façam um teste prévio. O efeito que mais agradar, vocês podem utilizar. Ou então utilizando o próprio borrifador, aquele borrifador pequenininho. Você coloca a tinta e borrifa, que é bem mais prático. Então, vamos lá. Nessa parte superior, eu vou utilizar as tintas que eu usei na asa superior. Vou usar aqui um papel para proteger, para não respingar tanto aqui onde eu pintei, né, na asa. Vou cobrir mais ou menos aqui. Vou utilizar o azul celeste, coloco o pincel aqui, né, tiro um pouco o excesso, aperto, desço para descer o excesso e vou fazer batidinhas. Esse é um momento que você tem que proteger sua roupa, utilizar um avental, porque respinga, tem ao seu encontro os respingos, e procura fazer semelhante ao que você fez do outro lado. Usei o azul celeste, limpo o pincel, tiro o excesso aqui da água, enxugo e vou agora pro turquesa. O turquesa da Fashion Color, ok? A tinta de tecido, o turquesa é a tonalidade de azul. E esse puxa mais pro verde. Pego mais um pouquinho de tinta. Não importa se cair muitos pinguinhos mais em excesso ou menos. Olha, já invadiu aqui. Eu teria que ter colocado um papel de proteção para essa cor não atingir essa região inferior.
Mas é bom que esses acidentes aconteçam para alertar, né? Para já tomar um cuidado. Então, venho para o laranja, já misturei aqui. Vou pegar aqui um pouco de laranja. E vou fazer o mesmo nessa parte inferior para combinar com as cores das inferiores. Olha, eu teria que ter protegido também essa região. Terminei com laranja, limpo o pincel e vou para o amarelo. Amarelo ouro. E depois com o amarelo limão, que eu diluí das cores fluorescentes. Eu não tirei muito excesso, aí caiu também uma quantidade maior. Essa região aqui, ela vai ser retirada, vai ser feita uma gola, né, onde eu vou recortar e passar uma costura, para ficar um decote, delineando a asa da borboleta. Faltou o preto, né, deixa eu só concluir com o preto. Esse efeito respingado, ele ficou assim, cada pinguinho ficou fixo, porque eu tô utilizando no tecido seco. Se eu borrifar água nesse tecido, ele vai abrir, ele vai formar um manchado aleatório, dando um outro efeito que também fica muito bonito. E você pode usar as duas técnicas, a seca e a molhada. Se você quiser primeiramente molhar e borrifar a tinta, ele vai espalhar. Quando ele secar, você pode reforçar só com os pinguinhos, que vai ficar as gotinhas em cima do degradê do manchado, tipo uma tie-dye. Mas após toda a pintura finalizar a secagem. Agora vamos só com preto, não muito, só alguns pontinhos de preto para finalizar. Eu não sei se levou o tempo de secagem de meia hora mais ou menos. Essa tinta, ela já, como aqui é uma região quente, ela já deve estar seca. Mas mais um tempo de maior segurança é esperar secar de 40 minutos a 1 hora. Vou aqui forrar aqui a manga, sempre forrando a manga para não manchar do outro lado. Você tem que forrar toda a camiseta aqui. Eu estou com aquele papelão que eu preparei. Esse aqui nem tem cola, porque eu tive que ajustar. Então, eu posso, com o borrifador de água, eu venho e vou molhando que ela vai espalhar até onde a água permitir a absorção da tinta. O processo é um pouco lento, mas ele vai reagir e dar um efeito bem interessante. Você procura fazer a mesma coisa, não vai ficar tão igual, porque a reação, se de repente inclinar, já fica um degradê assim, como fosse água escorrendo. Olha, o preto que eu usei por último já tá manchando. Da mesma forma aqui na parte de baixo, eu vou usar o amarelo. Borrifo. Venho com amarelo ouro. Vai ficando assim um graduado. Aí existe uma outra técnica, se você quiser deixar um efeito em cima desse manchado, região aqui. Eu molhei o tecido, dei batidinhas, ele começou a reagir e espalhou. Aí aqui eu joguei sal grosso, vai dar o efeito quando a tinta está molhada. O efeito vai ser mais lento, você vai vir com um pouquinho de tinta e pode molhar um pouco assim o sal. Com amarelo ou com laranja, borrifa mais um pouco. E esse efeito aqui é mais lento. Agora vai esperar a secagem. Quanto mais tempo de secagem,
fica esse efeito granuladozinho. Ou esperar meia hora mais ou menos para retirar o sal, que vai dar um efeito bem interessante. Voltando aqui, reforçando, né, com o próprio aplicador da cola pano. Ou a cola lantejoula também fará a mesma função, né, de aderir a lantejoula, ou o chaton, ou a meia pérola, para deixar a peça mais com brilho, mais sofisticação. Existe um palito no mercado onde tem uma pontinha, uma borrachinha que auxilia muito bem. Gruda na pérola e você só vai levando, mas como eu não tenho no momento, eu vou ver se... Olha, uma pinçazinha também ajuda. Pode ser a cor da pérola natural. Essa aqui é uma colorida, já vem tudo misturado. Mas pode ser chatons, lantejoulas. Então, eu vou preencher todas as bordas das asas e aguardo a secagem. Em algumas horas está bem resistente. Então, você completa a peça, se quiser trazer também para essa região externa, alguns pontinhos, não tem muito em excesso. Só basta um pontinho, que saiu demais. Vocês testam a pressão, para não descer cola em excesso. Pode ser retirada. E aqui vai pela criatividade de cada um. E gostos. Ou o seu próprio, se for fazer para você, ou combinar com o cliente. Para fazer para vender, para terapia. Então, com essa técnica, você pode utilizar diversos desenhos. É que a técnica é a mesma. Transfere o desenho, faz o contorno, preenche com as cores e depois faz os efeitos como desejar. Então, vou mostrar aqui outros exemplos de como eu fiz. A mesma técnica. Desenhei o olho, contornei, preenchi as cores, fiz um efeito molhado. Quando secou esse molhado, chuvisquei mais tintas, olha, para dar esse efeito da cor fugindo, né, do desenho. Preenchi cada gráfico, né, colei com a cola lantejoula ou a cola pano os chatons. Esse aqui também, mesma técnica, usei só o efeito molhado com sal grosso. Inclusive, essa também foi feita por mim, né, não pintei toda a peça, todo o desenho, né, eu deixei umas cores em preto e branco. Espero que tenha gostado e que tire o maior proveito dessa técnica. Tchau, tchau e até a próxima.